Graças e paz, igreja. Boa noite. Obrigado, mano. Abra sua Bíblia comigo no livro 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 19 em diante. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita dos que adormecem. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Amém. Na vida de Jesus, os desafios não foram poucos. Eu tenho certeza de que na sua também não é. Tem um ditado em inglês que fala que nunca chove, mas quando chove, derrama. E a gente aprendeu que problemas, dificuldades e situações complexas não são poucas no nosso dia a dia. E na trajetória de Jesus também não foi. O seu nascimento já foi cercado de muita expectativa para que as coisas fossem ao contrário. Havia todo o império das trevas envolvido, empenhado e dedicado para que Jesus não nascesse. Crianças foram sacrificadas, tragédias aconteceram, mas Jesus nasceu. E Jesus nascer não é simplesmente assim, Jesus nasceu. Jesus nascer significa que a promessa de redenção da humanidade que Deus está fazendo desde o dia da criação começa a se cumprir. Aquilo que Ele prometeu para a mulher e para o homem lá no Éden, que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, se cumpriu. Na simplicidade do bebê, mamando no seio de Maria, está uma promessa que salva toda a humanidade. Jesus nasceu. Na vida de Jesus, as dificuldades não foram poucas. Jesus teve que encarar todo tipo de controvérsia que o povo da sua época tinha que encarar. Com 12 anos, Jesus é encontrado no templo falando da palavra de Deus com a autoridade extrema e absoluta que surpreendia qualquer pessoa que o ouvisse. A ponto dele dizer com tanta autoridade que ele disse: eu estou na casa de meu pai. Sequer foi percebido a profundidade do que aquele jovenzinho de 12 anos dizia pelos ouvidos dos seus pais, tamanha era a grandeza da sua frase. Na trajetória de Jesus, como a gente falou aqui, enquanto ele pregava, os ouvidos que ouviam Jesus se enchiam de esperança, se enchiam de alegria, e as pessoas que eram tocadas por Jesus eram transformadas, e a vida habitava nessas pessoas. No momento da morte de Jesus, as mesmas pessoas que foram curadas e tocadas por ele, segundo o texto de Isaías, o consideravam castigado por Deus. Acreditavam que aquela morte fazia sentido. Aliás, antes ele do que eu. Por mais dolorosa e vergonhosa que tenha sido aquela cena, quando Jesus foi preso e foi morto, a consciência das pessoas de alguma forma parecia aliviada, e é isso que os autores relatam. Por isso que eles escolhem Barrabás ao invés de Jesus, como uma tentativa de aliviar. Mas o que não tinha ficado claro é que Jesus não estava sendo preso porque alguém conseguia
havia conseguido colocar ele debaixo de suas algemas, colocá-lo em cadeias. Jesus estava sendo preso porque ele escolheu ser preso. Jesus morreu porque ele escolheu morrer. Porque o prato principal da ceia de Natal não é o menino na manjedoura, mas é o terceiro dia após a morte de Jesus. O Natal só faz sentido porque Jesus ressuscitou. Para nós que cremos, celebrar o Natal é essencial, mas não o Natal de um menino, mas o Natal de um rei ressurreto, todo-poderoso, em glória e majestade, levantando da morte como foi projetado que ele fizesse. Quando Jesus morreu, todos ficaram assustados, e quando Jesus ressuscitou, ficaram ainda mais assustados. Jesus levava a vida por onde passava, e simetria é o jeito que Deus faz as coisas. A simetria em tudo o que Jesus Cristo fez. Em todo o tempo, em todo o processo, Ele colocou vida. Na manjedoura tinha gente, mas a sepultura estava vazia, porque a morte não pôde deter o nosso Senhor. Naquele domingo de manhã, naquele domingo de ressurreição, quando o selo do absoluto romano da época foi rompido no domingo, ficou estabelecido de uma vez por todas, para que todos saibam que não apenas a morte, mas todos os agentes promotores da morte estavam vencidos definitivamente, de uma vez por todas. A morte não pôde deter o Redentor. Jesus ressuscitou. Aleluia, Feliz Natal.